E aí, boa noite, galera. Daqui a pouco vamos conversar com o grande Márcio Libar chegando aí. Pode vir para essa conversa que com certeza vocês vão adorar. Pode vir muita coisa para aprender com esse grande cara, grande personagem. Enfim, só esperar ele chegar para a gente começar. Tenho certeza que vai ser engrandecedor para muita gente aí que está começando ou que já está na área há muito tempo. E só esperar o nosso Márcio Libar chegar. E vamos começar. Já já ele aqui. Fala, Vini. Chegando aí. Sempre presente. Não sei se você viu agora o bate-papo com o grande Júlio Adrião. Raquel presente também. Sempre. Vamos só. Que a gente acabou de fazer, que foi maravilhosa. E vamos lá. Ele já falou para mim que tá chegando. Só esperar ele entrar aqui e vamos começar. Para quem tá com bate-papo gostoso aí, grande Márcio Libar. E E aí, Reinaldo! Beleza, beleza? querido? Tudo Legal, irmão. tranquilo? Como tá Tudo tu? tranquilo? Tô bem. Legal. Nessa pandemia, Para... mais ou menos, mas estamos indo. Pois é, parabéns aí pelas lives, pela sequência de live que você tem feito. Botando a galera para se encontrar, para falar, né? Muito bom, irmão. Eu acho que é muito importante nesse momento, né? Acabei de bater papo com o Júlio, que é seu amigo e irmão, Sim. né? Hoje Enfim, você bateu um papo com ele? agora, acabou, agora tem 2 minutos, Olha que né? legal, cara. A gente ficou uma hora batendo papo aqui, falando sobre teatro, principalmente, né? E, enfim, eu quero agradecer muito pela presença, pelo bate-papo aí que você vai nos presentear, porque assim, toda segunda aqui eu tô batendo papo com um ator ou um diretor, principalmente de teatro, e eu acho que Aham. você é uma referência também, e Obrigado. além de eu já ter feito o teu curso, a gente vai falar sobre isso já já, você também é muito querido, você, né, tem história para contar, e é isso que a gente está querendo. E a gente botou no nosso Instagram lá da Arte Grêmio para fazer perguntas, tiveram várias perguntas, Sério? né, então, várias perguntas. Então, te agradecer de Eu que antemão. agradeço, eu agradeço aí a gentileza do convite. E vamos embora, vamos brincar de falar. Vamos brincar. Então, mas como eu estou perguntando para todo mundo, Márcio Libar veio da onde? Como é que começou essa parte de palhaçaria, né? Veio de menino, veio mais velho? Onde começou tudo isso? Eu venho, tô com 54 anos, sou de 66,
significa que eu estava com 20 anos em 86, né? Faz conta não, faz conta não, faz É, conta não. nesse período aí, que eu estava começando a fazer teatro, então eu morava na Abolição, zona norte do Rio, ou seja, num ambiente onde não é muito dado o direito ao sonho de querer ser artista ou qualquer coisa. Vim conhecer teatro, no Colégio Visconde de Cairu, que é um colégio do Estado, e tinha teatro, e ali que a gente, do pessoal do Teatro de Anônimo se conheceu. Foi ali que eu conheci o João, a Regina, a Angélica, e aí eu fui expulso. Eu fui expulso da escola, e aí eu fui fazer teatro. Eu fui fazer um curso de teatro no Caluste, Gulbenkian, que era uma escola também municipal. Era muito baratinho, assim. E aí eu fiz um ano de curso, e aí quando terminou, eu voltei lá no Cairu, e aí chamei essa galera para montar um grupo. E a gente montou o Teatro de Anônimo, assim nasceu o Teatro de Anônimo, que eu considero que foi a minha primeira escola. Então, a minha primeira escola, meus primeiros 5 anos. No Anônimo, eu fiquei durante 16 anos. O Anônimo hoje é um grupo de mais de 30 anos. É muito Mas famoso. eu fiquei à frente do Anônimo, talvez uns 16, 17 anos, 18 até. E toda a primeira fase do Anônimo, aos 5, 10 anos, assim, foi a rua, né? A minha escola foi a rua. Foi o teatro de rua, que é um grande altar de sacrifício do ego, né? A rua não mente, a rua não tem mentira, né? A rua o público não é obrigado a ficar, ele não pagou, né? Então você começar uma função, a primeira coisa que você tem que fazer na rua, aprender, é fazer uma roda. Não adianta você ter um espetáculo, não adianta você ter um número, você tem que aprender a fazer uma roda. Quando você faz uma roda, aí talvez você possa fazer um número. Se você conseguir prender atenção 5 minutos, 6 minutos, que é uma média de um número, né? E depois você tem que aprender a rodar um bom chapéu. Para você aprender isso, cara, entre fazer uma roda, fazer o público, impactar teu público, fazer o público rir, rodar um bom chapéu, demora mais ou menos 10 anos. Para aprender o ofício. O ofício. Né? Então, assim, eu acho que o ofício eu aprendi na rua, o ofício do ator eu aprendi na rua. O sacrifício do ego foi na rua. E quando é que foi essa virada aí que você virou, vou chamar o grande Márcio de Bar, porque é assim, você tem referência principalmente à parte da palhaçaria. Quando é que virou essa chave, tipo? Então, a gente nessa época, o Júlio é até um personagem que viveu muito intensamente isso. O Júlio é um pouco mais velho que eu e ele viveu isso muito, muito intensamente. Em 86, 87, vieram os italianos aqui para o Rio de Janeiro, num intercâmbio com o Inacem, antigo Inacem, que era a galera do Eugênio Barba, do terceiro teatro, do teatro antropológico. Ele falou sobre isso agora, ele acabou de falar sobre isso, exatamente. Vieram vários grupos para cá, né? Então a gente que fazia teatro de rua de uma maneira muito tosca, né? Que era, pô, fazer aquela roda e fazia as nossas encenações. Pô, quando a gente viu aqueles italianos, os caras vinham assim, pô, com perna de pau, cuspindo fogo, tocando instrumentos musicais, com bandeiras, aparecendo em longas distâncias, rompendo a estrutura de roda, utilizando estruturas de cortejo. Aquilo mudou a nossa vida, assim, sabe? Então, havia muito uma ideia de que o ator tinha que treinar naquela época. Então, o Anônimo pegou 2 linhas de treinamento, basicamente, que foi a acrobacia e os instrumentos de percussão. Mas na rua você não fazia palhaçaria na rua? Era teatro ou era já? Eu chamo de comédia popular, eu chamo de cômico popular. Você tem que trabalhar com riso, não tem jeito. Entendeu? Você está ali, você tem que fazer que o público esteja contigo se divertindo. Isso eu chamo de cômico popular, né? E aí o circo começa a chegar mais perto. Por causa da acrobacia e da rua, a gente percebeu que se a gente botasse uma perna de pau, a gente chamava mais atenção. Se a gente cuspisse fogo, se a gente fizesse um malabar, se a gente subisse um nas costas do outro. E aí o circo começou a entrar no nosso teatro de rua no sentido de potencializar ele. E, logicamente, isso na minha formação de ator, então eu comecei a virar um ator que treinava acrobacia, que treinava malabares. E aí, uma época, a gente foi fazer uma reciclagem na escola de circo. Eu não gostava muito de palhaço, o palhaço para mim era uma coisa que não me encantava. Mas o palhaço é o ator do circo, né? E aí a gente, de alguma maneira, foi gostando daqueles palhaços ali, até que a gente viu um vídeo, um amigo nosso chegou da Espanha, um espanhol, Pepe Nunes, palhaço. Na época ele nem era palhaço, todo mundo estava aprendendo na época.
E ele trouxe um vídeo, cassete, que era o aniversário do Charlie Rivel, que é um palhaço franco-catalão, que estava fazendo ali. Era um vídeo, já era antigo, o vídeo já era assim de uns 10 anos atrás. E ali a gente viu assim, tipo, uns 30 palhaços do mundo naquele vídeo, aquelas 10 pessoas naquela sala, vendo aquele videocassete. E quando eu vi ali, pelo menos uns 3 palhaços, 4 ali, o Jorge Cal, o próprio Charlie Rivel, o Grock. Quando eu olhei aquilo, cara, eu falei, se for para fazer isso, eu quero ser palhaço. Porque eu enxerguei uma arte tão sofisticada, uma arte clássica, que eu reconhecia no Chaplin, que eu reconhecia no Gordo e o Magro, que eu reconhecia em todo esse universo. Eu falei, pô, e a primeira vez eu vi esse tipo de palhaçaria no Picadeiro, porque eu só tinha visto no cinema. Eu só tinha visto aquele tipo de atuação no Gordo e o Magro, no Chaplin. Eu nunca tinha visto um palhaço de Picadeiro fazer aquele tipo de time, aquele tipo de tempo, que é um teatro físico, gestual, mas não é pantomima. Não é pantomima de Marcel Marceau. Não tem carinhas. Não tem caras e bocas. Sim. É quase um naturalismo, entendeu? Igual o Gordo e o Magro, é quase um naturalismo. Aquilo me fascinou muito. Aí eu resolvi estudar aquilo profundamente e fiquei bom nisso. Né? Aí, assim, fui atrás. E aí teve um grande fenômeno no meio do caminho, que o Anônimo, quando fez 10 anos, em 96, isso foi muito legal, essa parte da história é muito legal. Eu estava com a companhia do público já, eu e Júlio Sérgio Machado, no trio cômico, que parecia os irmãos Marx, assim, Gravata Borboleta, Fraque, né, os 3. E eu era do Anônimo, eu tinha os 2 grupos. O Anônimo trabalhava de nariz, sapatão, palhaçaria clássica, e a companhia do público fazia uma palhaçaria mais de tapa na cara, dedo no olho, chute na bunda, uma coisa mais de paspalho. O Júlio entrou aí. E aí, Julião? Tô falando da gente aqui. Aí da patifaria, né? A gente usava muito essa coisa da patifaria, a companhia do público tinha muita patifaria. Naquela época não tinha tanta vigília em cima do politicamente correto. A companhia pública era bem politicamente incorreta nesse sentido, né? E aí a gente resolveu então fazer, eu falei, inspirado nesse vídeo, que era o aniversário do Charlie Rivel, que era um festival de todos os palhaços se juntavam num único festival, eu juntei a galera numa sala e falei, galera, e se a gente no nosso aniversário de 10 anos trouxer os parlapatões, que faziam uma comicidade mais próxima de cara limpa, sem nariz, mais próxima do que eu fazia com a companhia do público. E a gente traz o Lume, que pesquisava uma palhaçaria mais próxima da palhaçaria clássica. E a gente aproveita e convida o Antônio Nóbrega, que é um cara mais brasileiro, e o Chuchu, o Luiz Carlos Vasconcelos, que são essa pegada nordestina. A gente faz um festival chamado Anjo do Picadeiro, que a única intenção desse festival, olha que loucura, era aprender. Era juntar aquelas pessoas que estavam pesquisando no mesmo território e aprender. Tanto é que a programação era feita de espetáculos e não tinham oficinas, tinham demonstrações de trabalho. As pessoas chegavam, juntavam uma plateia e aí a pessoa mostrava como ele trabalhava, como é que ele chegava ao riso. Então era demais, assim, era uma escola... Então como é que o Nóbrega chegava no resultado dele, como os Balapatões chegavam no resultado deles. Então isso fomentou muito. Esse Anjo do Picadeiro, que ainda existe... Eu tive à frente dele durante umas 10 edições. Na onda do Anjo, passou pelo Brasil os principais palhaços do mundo, vivos no mundo na atualidade. Os principais mestres. Eu tive contato muito próximo, não só eu e todos os palhaços brasileiros da minha geração, tivemos contato muito próximo com esses grandes mestres, com quem eu tive a oportunidade de aprender aí os segredos, as malandragens, os truques, as artimanhas, né, da palhaçaria. Isso foi um lado. E o lado do Lume, que eu atribuo também muita importância, que é o retiro do Lume que eu fiz, que foi um processo iniciático, um processo de destruição da máscara, de destruição do ego, de destruição da vaidade, que me abalou profundamente as minhas crenças, as crenças que eu tinha sobre mim, o olhar que eu tinha sobre mim, me fazendo quase que restartar a minha vida, acabar, tipo uma morte e uma ressurreição, sabe? Isso você usa muito
na Nobre Arte de Palhaço, no seu curso, né? Dessa... Sim, eu digo que o Lume me deu duas coisas muito valiosas, né? Eu acho que o Lume mudou a minha vida nesse sentido, e eu já falei isso no meu livro e eu reitero aqui para todo mundo, né? Eu não tinha dinheiro para fazer o Lume na época, era caro. Era um retiro de 15 dias. E eu mandei um e-mail para eles, maior delicadeza, assim, dizendo que eu só tinha a metade da grana naquele momento, mas que eu podia pagar outra metade, não sei quanto tempo. Enfim, eles aceitaram minha carta. E lá nesse processo iniciático, muito duro, muito severo, assim, né? Para mim foi muito doloroso. Nasceu o meu palhaço Cuticute. Cuticute. Que é o máximo da minha ternura, assim, sou eu, é o que sobrou de mim, eu costumo dizer, né? É o que sobrou de mim, me colocou em contato com uma criança que eu sempre fui. E de uma vulnerabilidade absurda. Foi a primeira vez que eu me coloquei e me vi no mundo em vulnerabilidade. E na outra mão me deu um processo iniciático, que foi o Messier Loyal, que é esse mito, porque lá eles dois são Messiers. Então eu absorvi o conhecimento do Messier, criei um personagem, né? Materializei esse personagem, dei uma voz, dei um figurino, dei uma característica para ele, mitifiquei esse personagem e comecei a colocar e criei esse jogo, que foi o jogo que você conheceu, que se chamava Nobre Arte do Palhaço, e virou o Grand Cirque do Messier Loyal. Então, basicamente, eu sou esse ator que tem esses dois personagens, o Cuticute e o Messier. E depois eu fiz uma coisinha aqui no cinema, outra coisinha aqui no... Dirigi muitas coisas, mas eu não sou um ator de muitas peças, não. Até invejo e admiro os que fizeram muitas peças. Não, acho que se você tem uma que é sucesso e que você tem prazer de estar no palco, por que não ser a vida inteira? Né? Por que não ser personagem, ator de um personagem só? Não tem problema nenhum, né? A gente vê o próprio Renato Aragão, é Didi a vida inteira. O Didi é a vida inteira. Escola, né? A gente tá falando de uma escola. Isso aí, quando você fala do Didi, quando a gente fala dos personagens, dos palhaços, das máscaras, eles pertencem a uma outra tradição, né? Eles pertencem à tradição de ator. Nós conhecemos um personagem dentro de uma tradição de autor. Então, o Hamlet pertence a uma tradição de autor. Você vai encontrar personagens na literatura dramática. Você vai na biblioteca e você encontra milhares de personagens. Esses personagens que vêm da rua, da comédia dell'arte, do circo, da comicidade popular, os saltimbancos, os charlatões, os parlapatões, né? os patifes, os charlatões. Esses caras essa tradição é uma tradição de personagem de ator, que você vai compondo ao longo da tua vida. Normalmente, eles têm um mesmo sapato a vida inteira, um mesmo figurino a vida inteira, né? Então... Ele travou aqui um pouquinho. Mas não, entendi. Só que é maravilhoso, não tem que invejar. Acho que tem que invejar tipo você que tem um trabalho fantástico, que não é invejar, é aplaudir, na verdade, né? Porque é uma maneira de dizer admiração. Que sim, exatamente. E aí eu quero saber o seguinte, eu fiz o teu curso, eu adorei, eu acho que isso que você falou, você desconstrói aquilo, né? E foi uma coisa que eu fiz que me marcou muito no seu curso, foi que, como eram 2 dias, e era de sábado para domingo, eu conto essa história para todo mundo. Você me botou um apelido que era filha da puta para baixo. E aí, você... Eu lembro que eu te esculachei muito, eu ria muito contigo. Tu é teu amigo, né? Tu vê com uma dúvida. Exatamente, ele tá aqui assistindo. E aí, o que acontece? Você falou assim, amanhã cada um vai ter que trazer o seu personagem e vai ter que sair ali entrar do picadeiro. E aí você sorteava o que cada um ia ser. E você tinha me sorteado para eu ser um papagaio. Né? Aí eu falei, porra, fudeu, né? E como é que eu vou trazer esse papagaio? E por acaso eu tinha uma fantasia lá em casa de um pássaro. Porra, cara, tu tá vivendo na minha memória essa porra? Caralho. Né? E aí eu fui com a porra da cabeça para as penas, caralho. Quando chegou lá, eu fui o último a entrar. E eu falei, cara... E assim, você só esculachando todo mundo, né? Fudendo a vida de todo mundo. Eu falei, porra, vou entrar nessa porra aqui. E aí eu tinha decorado um texto, né? E aí quando alguém entrou com o texto decorado, não quero essa merda de texto decorado, tem que ser. Eu falei, então fudeu, já texto decorado já era. Errou. E aí, quando eu entrei, eu não conseguia, eu entrei, eu falei alguma besteira lá.
E aí, é engraçado que as pessoas respeitam muito o Messier, porque você está ali ensinando. É uma entidade. Né? E aí, por mais que as pessoas estivessem ali em volta achando graça, se o Messias não ri, pessoal, não vou rir também. Né? E aí você faz a piada, ninguém ri. Você faz a segunda, ninguém ri. Faz a terceira, ninguém ri. Eu parei. Falei, ninguém tá rindo, foda-se, parei. E aí você falou uma coisa onde eu quero chegar, que foi muito interessante. Você falou, na verdade era para eu fazer um frango. E aí eu tinha uma roupa de um papagaio. E aí eu cheguei de papagaio e você olhou para mim e falou assim, você parece um frango? Eu falei, não. Falei, tira essa porra dessa cabeça. Eu tirei, tira essa porra dessa blusa, tira a calça. Aí eu tava de bermuda, eu falei, tira a bermuda. Eu falei, vou ficar de cueca? Eu falei, você vai ficar de cueca? E aí eu tirei, fiquei só de cueca, eu sou muito branco. E aí você, na hora, você falou assim, pra que a roupa? Olha pra você, você é um frango, sem pena, branco. E aí todo mundo riu. Morreu de rir, a plateia morreu de rir. Exatamente. E você completamente vulnerável olhando pra plateia, rindo de você, né, com o braço assim, meio morto. E naquela hora, eu vou até afastar aqui, naquela hora você falou, eu entendia, né, que eu era o frango, e naquela hora você falou, bate asa. E eu, e eu aqui sem nada, só de cueca. E aí naquela hora eu comecei a fazer graça, as pessoas riram e eu entrei. No começo eu fiquei... As pessoas morreram de rir. Né? Eu fiquei no começo. Você triunfou. Mas porque você, obviamente, estava vendo ali à frente de todo mundo, óbvio que você está dando curso, e que para que aquela parafernália toda e para que um texto decorado naquele momento, né? E aí, muito legal esse exemplo. Né? E aí foi muito legal, porque assim, ao mesmo tempo eu estava ali, muita gente deve falar, eu não estava gostando de algumas ofensas, mas depois você começa a entender que aonde você está chegando, como você mesmo falou, você desconstrói, você não está ofendendo gratuitamente, você não estava chamando um de gordo. Comigo. Eu vou te dar agora qual era o meu olhar pedagogicamente. Eu vou te dar o meu truque, certo? Você merece. Vou te dar o truque. Quando você quer ser palhaço, você tem que entender como funciona o olhar da plateia. O espectador é expectativa e o ator é ação. O palhaço é a não ação. Logo, o espectador não sabe o que esperar. Logo, você lida com um espectador meio ansioso, que espera que você faça alguma coisa. Só que tu tá ali para atrair a expectativa dele. Isso é um princípio, certo? Então, quando Nelson Rodrigues diz que a unanimidade é burra, o que ele está querendo dizer? Que a multidão é burra. Se alguém joga uma laranja no juiz, você estiver na multidão, você jogou também. Você fica ignorante igual a plateia. E a plateia é preconceituosa. Então, se entra um gordo em cena, a plateia pensa unanimemente na mesma hora: quem é esse gordo? Se entra um negro, a plateia, escondida um no outro, sem identidade pessoal, pergunta: quem é esse negão? Quem é essa gostosa? Quem é essa bichinha? É isso que a cabeça pergunta. Porque ela é preconceituosa. O ator que não entende que ele está ali para ser visto dessa maneira, se então eu subo no palco, o cara me chama de preto maconheiro, eu vou ficar puto com ele. Mas eu não posso ficar puto com ele porque eu sou preto maconheiro, entendeu, cara? Eu aceito isso em mim. Então, meu trabalho passa a ser: olha como tu é, nos teus defeitos todos, porque não tem como ninguém te sacanear. Aceita a pilha, aceita que tua perna é fina, aceita que você é barrigudo, aceita que tua nariz é de batata, aceita que você é orelhudo, aceita que você não é tão engraçado assim. Aceita que você não é tão bonito assim, nem tão charmoso assim. Você é um merda e deixa o público ver este merda, que pode ser que te amem. Exato.
Então, É isso. o que a gente tenta fazer o tempo todo, num mundo que você tem que ser perfeito, que você tem que ser bonito, você tem que ser um sucesso financeiro, sexual e social, pessoas mal acabadas como nós já ficam na margem da tolerância. A gente ainda leva uma vantagem por ser hétero, tu leva um pouquinho mais por ser branco. Mas se fode por ser judeu, por um outro lado também. Né? Historicamente. Então, assim, a gente está sempre tentando disfarçar e tentando parecer ser mais perfeito, mais fodão do que a gente é. Não! A grande lição do palhaço é: entende logo que tu não é isso tudo, não, cara. Tua mãe mentiu pra tu. Tua mãe mentiu pra tu porque ela te ama. Saca? Minha mãe fala que eu sou bonito, porra. Minha mãe fala que eu sou bonito. Agora, se você quiser encarar a plateia não é feita de mães suas. A plateia é feita de pessoas que vão perguntar: quem é esse otário? O que esse mané quer? O que esse cara tá querendo chamar minha atenção na rua? Vai trabalhar, vagabundo? É assim que é a plateia. É. Se o Mick Jagger estiver fazendo um show e ele parar, o Rolling Stones parar os 45 minutos porque o Mick Jagger parou, cansou, você vai! O Mick Jagger, cara. Sim. Mas se ele voltar e disser, pedir perdão à plateia e disser que ele está com 75 anos e não aguenta mais fazer um show inteiro, possivelmente você vai dar o teu maior aplauso emocionado que você já deu para um artista na vida. Porque ele disse a verdade. Ele se colocou vulnerável diante da verdade. Ele não quis fingir que ele era o ícone. Ele não quis fingir, ele não se envergonhou da condição dele. Então, essa é a grande mensagem que o palhaço traz. O palhaço é o perdedor, cara. Olha o Chaplin, olha o Carlitos. O palhaço é o perdedor. O palhaço perdeu a casa, perdeu a família, perdeu o trabalho. O Chaplin perdeu a mulher, perde tudo. O Carlitos se apaixona em todos os filmes. E termina sempre sozinho. Né? Agora, a arte do palhaço não é necessariamente a arte da perda. Né? Daquele que perde, mas daquele que aceita a perda. Essa que é a grande lição. Então, assim, ali no frango, tu aceitou. Tu não reagiu. Eu estava fazendo de tudo para você reagir. Porque se você reagisse, é no teu ego, era a tua vaidade. O ator não pode ter isso. Sim. E aí você, por uma inteligência de sobrevivência, porque você tinha que se salvar ali, você se conectou com a plateia. Então, você tinha a minha pressão e a plateia. Então, assim, o teu termômetro era a plateia. Quando você, em desarme total, quando eu tirei todos os teus truques, quando eu tirei tua fantasia, quando eu te desnudei literalmente, você ficou completamente vulnerável, a plateia amou você. Porque quando ela ri de você, ela ama você. Aí você faz uma bobagem qualquer que é... O povo ama você. Aí fala assim: caraca, o que esse cara tá fazendo que não é nada engraçado? Que tá todo mundo rindo dele. Ele não tá fazendo nada, ele tá só mostrando como ele é. Ele tá só mostrando quem ele é. Obrigado por ter me passado essa técnica, mas é verdade, é verdade. E assim, eu dou aula há 25 anos de teatro, né? E eu sempre falo desse momento, né, que eu fui humilhado, mas eu fui exaltado. Fui humilhado. Você triunfou. E, assim, aí... Você triunfou. Você fez o percurso do palhaço. Você galgou a perda até o triunfo. Aí você triunfou. Mas existe alguém no seu curso, por exemplo, que entra e que o Messier, ele gosta de cara ou é difícil isso acontecer? Ah, tem muito. Hoje em dia eu já não sou mais um cara tão duro como eu era, né? Assim, eu acho que também os personagens de ator sofrem isso. Os personagens mudam de acordo com como você muda. Hoje eu sou um homem mais doce, hoje eu sou um homem mais gentil comigo, eu sou um homem mais compassivo comigo. Então, antigamente, quando a pessoa chegava na minha experiência, eu fazia questão de você me temer a priori. Então, eu lembro que eu tinha um sermão, eu lembro que eu tinha um discurso, eu vou falar agora, pessoas que espantadíssimas, mas na época não tinha tanto patrulhamento ideológico, tanto patrulhamento político. Eu falava assim: boa noite, eu não, personagem, né? Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Aqui, preto é tratado como preto, gordo é tratado como gordo, velho é tratado como velho, viado é tratado como viado, sapatão como sapatão e piranha como piranha.
Porque o Messier é a favor das diferenças e trata cada um como tem que ser tratado. Então, isso era uma coisa assim, que as pessoas riam, mas riam com o cozinho na mão. Né? Então, hoje em dia, quando as pessoas chegam, eu recebo como se estivesse recebendo na minha casa, mostrando que por mais que o trabalho seja difícil, eu estou aqui com você. A gente vai chegar junto no final, vai ser difícil, mas eu estou com você. E isso porque eu aprendi também com o tempo e com a vida que é mais fácil pegar moscas com mel do que com vinagre. Você já passou algum problema de alguém ter ficado muito ofendido e ter ou te xingado, Cara, eu partido acredito pra que cima? sim. Não, eu tive poucos casos assim. Eu não vou dizer que eu não tive, assim. Pô, mas vamos fazer as contas aqui. Eu faço esse trabalho desde 98. Eu faço esse trabalho há muito tempo. Acho que cerca de umas 10 mil pessoas já fizeram esse trabalho. Se isso aconteceu com 5 pessoas ao longo desse tempo, é um traço. Não representa um indicador que eu possa levar em consideração. Eu consegui muito mais pessoas que mudaram a vida, né? E que mudaram a direção do trabalho e que tiveram uma outra percepção sobre si do que agora. Eu lamento profundamente hoje em dia todas as pessoas que eu perdi. Hoje eu lamento. Há um tempo atrás que eu não tinha tanta compaixão dentro de mim, que eu era um cara mais embrutecido, eu falava, foda-se. Não foi contratado, foi contratado e foda-se. Porque eu aprendi assim. E aí, olha, se liga só, Nada, uma coisa assim que mudou muito. Você que é professor nos últimos 25 anos, você vai confirmar o que eu estou falando na pele. A gente é de um tempo que a gente tomava esporro, cara. A gente foi educado por pais que se você não fizesse o dever de casa, tu ficava de castigo. Só esporro não, tomava tapa, exatamente. Apanhava. Então a gente aprendeu a dar resultado na base do esporro. Só que teus alunos hoje, que se você pegar alunos de 20 anos, 22, os pais desceram no nível deles para conversar com eles, para estimular a confiança deles, a autoestima deles. Esses moleques, quer dizer, moleque no bom sentido aqui, não, esses garotas, eles funcionam, respondem de outra maneira. Hoje em dia, se você tocar no corpo de um aluno, pode soar como abuso. No meio do teatro, menos, porque o teatro é um lugar mais libertário e tal. Mas aula de dança, professoras de dança, estão super cuidadosos, assim, de não poder tocar. Então, essa mudança, assim, quer dizer, antigamente, o professor de dança fumava na sala, o diretor fumava na sala. Então, a gente vem de uma formação meio tosca, que a gente aprendeu a dar resultado sob ameaça. E o que eu aprendi nos últimos anos, na minha própria vida, na minha relação com a minha filha, muito, é que essas pessoas se mobilizam muito mais pela conexão e pela recompensa. Um bom jogo de feedback sincero, com uma conexão verdadeira com as dificuldades que ele tem, e seguir junto com ele de mão dada, pode produzir muito mais resultados do que se você disser, se você não fizer isso, você não vai ter papel no final do curso. Sim. Agora. Não sei se isso produz assim, artistas, pessoas seguras, pessoas confiantes, mas certamente pessoas com o instinto de sobrevivência menos aguçado. Né? Então, na hora do vamos ver, na hora da competição, na hora do tudo ou nada, eu acho que são pessoas que... e aquele que vai ter vantagem sempre é aquele que tem um pouco mais de gana, que tem sempre um pouco mais de raiva, que tem sempre um pouco mais de indignação. É esse que vai chegar e falar, ninguém vai me jantar nessa porra aqui. É esse que vai pegar o papel, é esse que vai fazer o teste, é esse que vai fazer. A gente tem que se adaptar mesmo. Eu também já fui um professor diretor muito bravo. E hoje você tem que saber com quem você está lidando, porque se você tem que saber conhecer o aluno, principalmente, se você gritar, ele não vai fazer. Se você pedir, ele vai fazer. Outra, se você gritar, ele vai fazer. Se você pedir, ele não vai fazer. Então, né, eles estão te desafiando o tempo todo. Eu acho que essa é a grande diferença do professor para o mestre, sabe? O professor, ele prepara a aula. O professor, ele prepara a grade. Ele tem um currículo. O mestre conecta com cada aluno.
E cada aluno que o mestre conecta, ele tem um saber, ele tem uma informação ou um jeito de atravessar aquela informação, né? Então, você pode dar esporro nele e não funcionar, você pode pedir não funcionar, mas você chegar, eu duvido, então duvido, então eu faço. Então cada um. Duvido que tu faça isso. Então cada um tem que se conectar, exatamente. E se você der agora, isso a gente está falando quando a gente está falando num processo de aprendizagem. Eu estou acostumado também a trabalhar com a excelência. Sim. E aí, o nível de excelência em performance, o nível de exigência é outro, né? O nível de cobrança, de autocobrança, o medo de falhar, o medo de errar. Porque o medo de errar compromete a performance, né? Então, um ator que pega um grande desafio, ou mesmo um atleta, eu venho trabalhando nos últimos anos, pegando o meu trabalho de palhaço e trabalhando com vários atletas também, sabe? Treinei o Anderson Silva, o Pedro Scooby, o Carlos Burli, Lucas Chumbo. A galera que, eu não tô ensinando os caras a surfar, eu não tô ensinando os caras o Anderson Silva, o Rogério Minotouro, eu não tô ensinando os caras a lutarem ou a surfar. Eu tô ensinando os caras a lidar com esse tipo, para lidar com a aceitação. Porque, assim, a arte do palhaço, eu te falei agora, né? É aquele que aceita o erro. A maior musculatura, velho, nossa musculatura mais flácida, eu acho que a musculatura mais flácida dessa geração mais jovem é porque ela tem pouca resistência à frustração. A musculatura, a musculatura da aceitação, ela é flácida. Porque, e quando eu falo de aceitação, muitas vezes as pessoas acham fofo, né? Tipo assim, aceita. Assim, não, cara, assim, trabalhando com a galera de alta performance, tu pega assim, pô, um surfista de onda gigante desse aí. O cara não é monstro quando ele desce uma onda de 15 metros. O cara é monstro quando ele toma um caldo. Que ele tá preparado a ficar 4 minutos embaixo d'água, contando assim, ó, 60, 60, 60 e 60. Se ele completar 60 aqui, ele não volta nunca mais. Só que se enquanto ele está virando ali no mar, como se fosse um tênis numa máquina de lavar, ele não resiste ao caldo. Ele se deixa levar, controla a tensão na respiração, aguenta o sufoco, para, no momento oportuno, ele reunir as melhores forças e emergir. A mesma coisa o Anderson, quando está sendo amassado lá no octógono, que se ele fizer força para sair, ele perde a luta só de perder o fôlego. Então o cara aguenta ali, ó, para conseguir o quê? Aquele cara, uma hora ele vai ter que se mexer para finalizar ele. E ali pode ser uma única oportunidade dele juntar as melhores forças e levantar. Então, assim, essa arte de aguentar a pressão, de aguentar o sufoco, dá para nós um lastro na performance. Porque senão tu não aguenta a pressão. É mole querer ser ator. Difícil aguentar o perrengue até dar resultado. Então, exatamente. A gente pega um ator e treina um ator no nível da escola, no nível da faculdade, no nível do curso que tem montagem. Agora, ele vai aguentar ficar sem ganhar dinheiro quantos anos? Quantos anos ele vai aguentar vendo os amigos dele se casarem, comprar carro, ter filho, e ele ter que adiar o sono dele? Ele tem disciplina suficiente para adiar essa recompensa? Ele tem resiliência suficiente para aguentar? Ou ele tem plano B, o plano C, o plano D? O Ayrton Senna não tinha plano B. Isso que você está falando é perfeito, porque nesses anos todos no meu curso, o que eu vejo de pessoas talentosas, que comigo ficam anos, chegando aos 18, 19 anos, não, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro e sai fora. Uma pena, né? Uma pena. E como tem pessoas ainda esse ano passado, entrando adultos com 30, 40, com 50 anos, nossa, eu estou realizando meu sonho depois de 50 anos, porque eu tive que trabalhar, minha mulher não deixava, e minha família era contra. Agora, depois de 50 anos, eu tomei coragem de vir para cá. Mas veja bem a importância do seu trabalho, Nado. Veja bem a importância do seu trabalho. Por isso que eu acho que é importante professores como você. E não só professores que trabalham com profissionais de excelência. Porque o teatro muda a vida das pessoas, cara. Exatamente. Um moleque desse que começa contigo,
ele vai ser um profissional muito mais eficiente, ele vai ser um ser humano muito mais proativo, ele vai saber lidar com as emoções dele de uma maneira mais fácil. Esse cara que chega com 50 anos para você, depois que correu a vida dele toda para responder a todo mundo, responder a toda a sociedade, ele encontrar um conforto. Imagina se não existisse o teu trabalho, né, cara? Mas olha só, mas isso tá... também. Exatamente, mas é o nosso papel, porque assim, eu acabei de fazer 25 anos e várias pessoas mandaram vídeo que a gente pediu, que eram nossos alunos com 10 anos de idade. Imagina, passaram-se 25 anos, eles têm 35 hoje, e temos aí médicos, temos aí decoradores, arquitetos falando o quanto foi importante. Felizes da vida porque fizeram teatro. O quanto foi importante hoje a comunicação deles na profissão deles porque fizeram teatro. Teatro é importante pra caramba, cara. Teatro educa, teatro salva a vida, teatro... E eu acho que o teatro não tem que ser visto só por aqueles tem que ser obrigatório. Profissionais, por aqueles que não. O teatro teatro é saúde, teatro melhora as pessoas. Eu não conheço uma pessoa que tenha feito um cursinho de teatro, de iniciação teatral, que num momento da vida não diga: nossa, eu fiz um curso de teatro que mudou a minha vida. Eu não conheço. Exatamente. É a coisa que eu menos gosto, por exemplo, é quando ligam lá pra gente e falam assim: vocês indicam pra Globo? Eu falo: não. A gente ensina a arte de atuar. Se vai pra Globo, não, a gente não tá aqui, né, pra isso. A gente tá ensinando. Um pouco isso, né? Mas tudo bem também, você já definiu um pouco o teu lugar. Mas eu acho que quando a gente tava falando aqui do aprendizado, da dureza do aprendizado aqui, quando você tá no nível da excelência, o bicho pega. Sim, o bicho pega porque você, por exemplo, você pega um ator, um protagonista de uma novela, 40 cenas por dia. Você não vai ver um ator que está trabalhando num bar tomando chopp. Você não vai ver. O ator que está num bar tomando chopp está desempregado. Acabou de fazer uma novela, acabou de fazer um filme, ou não começou ainda, porque se ele estiver trabalhando, o cara não tem HD suficiente para poder decorar tanta cena e fazer bem. O ator é muito caprichoso, ele quer fazer bem, ele morre de medo de fazer mal. Então, assim, não conheço nenhum que não morra de medo, eu não conheço nenhum que não tenha um cagaço de falhar, sabe? Então, todo ator precisa de um preparador, de alguém que coloque ele nessa pressão, de coloque ele nesse lugar com carinho, com pressão, mas coloque ele no limite sempre, E por isso que eles conseguem os resultados que conseguem, por isso que eles chegam onde eles chegam. Por isso que eles são quem eles são. Exatamente. Agora, você acha, voltando para a palhaçaria, você acha que o politicamente correto nesse momento atrapalhou muito o humor? Cara, isso tem sido uma discussão tão profunda e séria. Eu já passei por tantas opiniões nessa discussão que a última que eu tô é assim. A comédia, ela pode se tornar fascista da noite pro dia. É horrível dizer isso. A comédia, que é uma puta ferramenta de denúncia, que é uma puta ferramenta de desconstrução de poderes, de provocação de pontos fracos de poder, ela pode virar fascista da noite para o dia. Porque ela lida com uma coisa que é difícil lidar, que ela lida com a desqualificação do outro. Eu venho de uma escola da palhaçaria clássica que deboche é golpe baixo. Ninguém faz isso sacaneando o outro. Por isso que ninguém não gosta nem daqueles sombra, aqueles mímicos sombra, que fica seguindo os outros rirem, porque o público não está rindo do mímico, o público está rindo do cara que está sendo sacaneado. E fez uma sucessão muitos anos atrás. Eu posso sentar, abrir o YouTube e ficar falando mal de qualquer uma pessoa e todo mundo lacrar. E fazer um monte de gente rir. Mas eu posso estar correndo o risco de ser antidemocrático, eu posso estar correndo o risco de ser juiz, polícia. Mas não estou nem falando nesse ponto de tipo, hoje, principalmente por causa da política, eu não estou nem falando desse ponto da gente
acaba defendendo um lado. Eu tô falando do politicamente correto, Não, disso mesmo. tipo, até do negro, do viado, do judeu, não pode mais ter piadinha, né? Porque não, mas a questão não é essa, a questão já não é mais você que manda nisso, cara. É o teu público. O teu público não vai rir e acabou. Vai ficar com a vaidade? Sim. Sacou? Exato. Mudou. Um dia o mundo não ouvia valsa. Parou de ouvir. Um dia o mundo não ouvia rock and roll. Parou de ouvir. O público muda, cara. Porque se a gente ficar numa, aí nós somos vaidosos. Ah, mas eu sou de um tempo que se... Exatamente. Porra, meu irmão. Então fica nesse tempo aí, cara. Pagou esse preço. Sabe? E no seu show, por exemplo... Público, cara. Hã? No seu show, em relação a isso, no seu show que eu cheguei a ver o teu... A piada mais politicamente incorreta que eu faço hoje, eu posso fazer ela agora, é que entre ser preto e ser gay, eu prefiro ser preto, que pelo menos eu não preciso contar pro meu pai. E deve ter gente que não gosta. E deve ter gente que não gosta. Eu fui processado por causa dela. Porque, de alguma maneira, eu tô sendo solidário. De alguma maneira, eu tô sendo solidário com essas pessoas que são gays e não conseguem falar com o pai, são violadas e maltratadas e abusadas dentro da própria casa. Então, a minha piada, ela não subjuga, né? Ela meio que engana, dizendo... entre isso, eu prefiro ser aquilo. Mas, na verdade, ela acaba corroborando. Eu acho que o stand-up, por exemplo, que carrega mais essa culpa, né? Vamos dizer assim, ele é muito sustentado no falar mal do outro. Falar mal de você. Se você é gordo e fala mal de si, porque você é gordo, ok. Mesmo assim, você pode estar desagradando alguns gordos ou algumas mães de gordo. E se o público não ri, lide com isso, cara. Né? Hoje em dia, a maioria desses stand-up estão fazendo trabalho na internet e eles lidam com os haters, né? Tem gente que adora. Tem gente que adora. Tem gente que adora lidar com os haters, inclusive. Tem gente que... Eu não tenho... A minha vaidade não me permite. Se eu fizesse uma piada que eu recebesse muitos haters, eu mudava de piada rapidinho. Agora fala do teu livro, cara. Teu livro foi um com relação sucesso, à política, né? Só um detalhe. Fala. Chico Anísio, Jô Soares, esses caras fizeram humor político em plena ditadura e nunca deu merda para eles. Então, no politicamente correto, a gente está falando basicamente, não é de falar de política, é de falar de comportamento. Sim. Porque hoje existe uma guerra cultural que é implantada contra nós, contra os artistas, contra a ciência, que aí, de alguma maneira, fica nesse campo. De não poder falar aí não dá para ceder, entendeu? Você não pode corroborar com um pensamento machista. Se eu tiver que fazer uma piada para sacanear alguém, eu vou sacanear o machista, eu vou sacanear o homofóbico, eu não vou sacanear o português, eu não vou sacanear o chinês, eu não vou sacanear, sacou? Eu não vou sacanear o neguinho, eu vou sacanear o cara que merece ser sacaneado. Agora falando do seu livro aí, foi um sucesso o seu livro, como é que é? Virou reality, como é que foi isso? O meu livro A Nobre Arte do Palhaço? Eu quero saber disso aí. Quem dera. Você está falando do meu game, você está falando do meu game, o jogo que eu criei. O game. Não, eu criei uma parada muito legal, cara. Eu criei uma parada muito legal. Tem uns 10 anos isso. Depois, eu encontrei minha filha na internet. Eu encontrei minha filha no Orkut. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, porque muita gente sabe, mas poucas pessoas sabem. E aí, eu encontrei minha filha, já tinha 19 anos. E aí, trabalhar com a minha filha me ajudou muito a me manter jovem. Né? Porque eu converso com uma galera de 20 anos mais nova do que eu. E essa turma, eu sou da época que eu dizia que eu era ongueiro, que eu era um artista ongueiro, que eu fazia parte daquele universo de ONGs, né? Eu, José Júnior, do Afroreg, Júnior Perim, do Crescer e Viver. A gente era ongueiro. E a minha filha é startupeira. Ela é da geração dos startupeiros. Os startupeiros, eles têm uma... E a galera dos zongueiros estava muito associada a questões assim, de cooperativa, associações, movimentos coletivos. E os startupeiros estão muito ligados à inovação e empreendedorismo. Então, eu fui pegando o meu trabalho
a minha filha foi pegando o meu trabalho junto comigo, a gente foi colocando ele nessa caixa de tratar a arte como tecnologia humana. Aí eu criei um jogo de 24 horas, onde jogam 15 pessoas, cada pessoa paga R$2.000. O jogo começa na sexta, de 6 da tarde, vai de 6 às 11, continua de 9h30 da manhã às 2h30 da tarde no sábado, e vai de 9h30 da manhã às 5, 6 da tarde no domingo. A pessoa entra, ele nunca é divulgado, porque ele criou-se uma rede interna. Por que eu criei? Você lembra que no meu curso você é contratado pelo Messier, né? Só que o que a gente inventou? A pessoa que é contratada pelo Messier vira povo de Paris. E como povo de Paris, você pode assistir todos os picadeiros que você quiser. Então eu sempre tinha uma oficina acontecendo com 15 e 20 pessoas assistindo, 30 pessoas assistindo. Aí eu comecei a fazer. E isso virou uma sociedade secreta. Então eu comecei a trabalhar em cima de um conceito de sociedade secreta. Estudei muito essas coisas de maçonaria, sabe? Quais eram os preceitos, a sociedade. Mas foi sua filha que deu essa ideia? Foi sua filha que começou essa ideia? Eu dando as ideias e ela tornando possível isso dentro da rede, né? Ela fazendo a tradução do meu trabalho e tentando encontrar os caminhos na rede. A gente nem é muito bombado na rede, não, mas a gente tem um grupo de seguidores assim, muito fiéis, a gente tem uma cultura, né? Muito forte. Então, o que aconteceu? Eu criei um business. Então, há 10 anos, eu não entro em edital, eu não entro em nenhum patrocínio. Eu criei um business que ele funciona, quer dizer, ele vinha assim até a pandemia, né? Um mês, isso nos últimos 6 anos eu vinha assim, um mês no Rio, um mês em São Paulo, um mês em Porto Alegre. O que significa que eu fechava uma turma de 15 pessoas e eu tinha mais 3 meses para voltar nesse lugar. Eu tinha uma meta comercial de fechar 5 alunos por mês. Meu comercial trabalhou muito bem, porque eu nunca deixei de encher a minha turma num preço cheio. É claro que depois que veio a tecnologia com PayPal, PagSeguro, o cara paga em 12 vezes no cartão. Sim. E a gente recebe antes. Mas eu tenho muito orgulho disso, porque de uma hora, no momento eu consegui fazer esse salto e eu parei de conversar com aqueles produtores que enquadram um projeto na lei para conversar com meninos e meninas de marketing. Que quando eu falava do que eu fazia, eles ficavam muito espantados com a quantidade de conteúdo que eu tinha e com a qualidade de conteúdo que eu tinha que não circulava no mundo deles. Então, de alguma maneira, o olhar e a escuta dessa geração meio que modelou o meu business. Então, eu me tornei um inovador. É como se eu, como artista, eu tivesse me descomprometido com o modelo econômico do teatro convencional, que é a bilheteria e tal, e me tornei um artista comprometido com a inovação. A minha lógica é a do circo. Eu chego numa praça, eu alugo um espaço, eu cobro o ingresso, eu boto a bunda na cadeira, eu pago o avião, eu pago o hotel, eu pago a comida, eu pago a equipe e eu me pago, como um circo. E o nome o nome é Gran Circo do Messier Loyal. E aí as pessoas falam: ah, mas você é de circo? Eu falo: eu sou de circo pra cacete. Porque o circo sempre teve o monopólio da inovação. O circo, quando ele nasce, o circo era aquele espetáculo que vinha do outro lado da montanha, do outro lado do mar, numa sociedade em que as pessoas não se afastavam muito mais de 10 quilômetros das suas aldeias. Então o circo podia apresentar a luz elétrica. O circo podia apresentar uma pedra de gelo. Então, quando eu hoje faço esse trabalho, eu estou fazendo circo tradicional. Porque a tradição do circo é a porra da inovação. Sacou? Então o cara respeita que eu faço circo dessa porra. Porra. Falta só 5 minutos, cara. Eu tô amando bater esse papo aqui com você. Aliás, deixa eu fazer um jabá rapidinho, então. Deixa eu fazer um jabá rapidinho. É pra fazer. Eu tô com uma masterclass, que é todo o conteúdo do meu conceito de palhaçaria, reunido numa masterclass que está disponível. O link está na minha bio no Instagram. Chama A Arte da Aceitação. Eu juntei isso com o editor e diretor, Almir Charati, e eu falo ali, tem 2 horas de conteúdo meu falando profundamente sobre todos esses aspectos do meu trabalho.
Eu estou fazendo um preço de pandemia. Eu estava custando R$150, eu estou fazendo um preço de pandemia de R$40. Todo mundo reclama que o meu trabalho é caro. E eu resolvi colocar o meu trabalho muito, muito, muito barato nessa fase. Então, vão lá, baixem o curso, vejam e mandem para mim o feedback. Eu vou também fazer meu merchan, então faça o curso de teatro Arte Grimber 25, agora é online, não tem jeito. Eu quero te divulgar, cara, porque eu conheço um monte de gente querendo fazer curso de iniciação teatral e eu não conheço ninguém. Eu quero saber um pouco mais do teu trabalho. Tem um monte de gente para te indicar. A gente fala no WhatsApp aqui, eu passo no WhatsApp, eu agradeço muito, mas a gente está 25 anos, a gente teve que se reinventar, não tem jeito, né? Enfim, teatro não tem jeito, como eu conversei agora com o Júlio, que ele primeira vez que ele fez ao vivo, sozinho na live, você não é comprometido com o teatro, você é comprometido com a arte do ator. E a arte do ator sobreviveu a várias pestes na Idade Média, sobreviveu ao cinema, sobreviveu à televisão e está sobrevivendo à internet agora. Então, você é responsável pela arte do ator. Você ensina ator. Você ensina exatamente. ator. Porque as pessoas, eu gosto de ensinar ator, porque as pessoas hoje querem ser famosas. Eu detesto isso. Tem que ser ator. Eu pergunto, você é artista ou artístico? E eu vou repetir uma frase que eu já falei, que eu amo a frase, que eu não sei de quem é, mas na verdade eu roubei de alguém, não sei de quem é essa frase original, mas não há mal que um terceiro sinal não cure. Então... Você pode se considerar qual autor dela? Tá. E assim, eu agradeço muito esse bate-papo, agradeço por ter feito o seu curso na época que você me chamava de filha da puta, que era a melhor coisa do mundo. Você carreira ali, com a trajetória ali de comediante, arriscando tudo, fazendo... Você foi um cara sempre que arriscou muito. Eu admiro muito o teu compromisso com o teatro, a tua iniciativa empreendedora. Por isso que eu aqui aceitei teu convite de tão bom grado, cara. Obrigado. Eu que agradeço e tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai ficar gravada essa live lá no nosso Instagram também. Com certeza vão assistir, muita gente vai assistir. E assim, eu não esqueço nunca o seu curso, aquela musiquinha sensacional. Usa ela ainda? Uso. Ela é judia, né? É Nigum, é Feldman. É maravilhosa aquela música, e, enfim, é muito bom. E você faz uma coisa que eu roubei de você, posso falar isso agora. Na verdade, é uma técnica bacana, que é aquela de você ficar fazendo as pessoas andando e você perguntando, você é isso? A pessoa para, você é aquilo. Você vai conhecendo as pessoas ali, na hora você já vai... É maravilhoso conhecer as pessoas. Né? Isso é muito bom. Você tem feito isso? Você sempre fez isso? Você vem fazendo isso desde aquela época? Não, eu não faço sem, faço com turma de adulto só. Sim, mas você desde aquela época você incorporou isso no teu Desde aquela época. Legal. Mas eu só faço isso no começo do ano, quando eu tô conhecendo a turma. Entendi. E aí é muito legal isso. É muito legal, acelera, né? Exatamente, exatamente. Legal. E assim, então, muito obrigado por tudo que eu aprendi com você. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu acho que foi maravilhoso e para todo mundo que está assistindo, com certeza. Só uma pergunta final. Quem é o grande palhaço hoje para você? Hoje. Que jovem. Ai, cara, eu gosto de tantos. Eu gosto muito do Ricardo Gadelha. Eu gosto muito do Cadinho, aqui do Rio. O Fabiano Freitas, que fica lá em Friburgo. Mas tem muita gente muito boa. O o Brasil tem muita gente muito boa, cara. Muito palhaço muito bom. Muito humorista. A gente vem de uma terra de comediante, né, cara? É muito difícil fazer comédia, fazer humor nesse país, velho. A gente vem de uma tradição muito forte aí da rádio, do circo, da televisão, para superar esses caras. Cada um tem sua época e todo mundo acha que honra. Essa molecada honra muito aí. Mazeu, Porchat, Gregório. E daqui a pouco tá vindo outra também. E eu acho que o mais importante é a gente manter a evolução e o compromisso com a qualidade. Libar, muito obrigado. Beijo no coração. Valeu, irmão. Obrigado por tudo aí. Pelo prestígio de todos. E vão lá na minha bio e baixem a Masterclass. Valeu. Exatamente. Vamos lá. Valeu, um beijão. Tchau, tchau. Tchau.